atuando na segurança pública na região de fronteiras. É lá que as Forças Armadas podem fazer a diferença em benefício dos brasileiros, não dentro da cidade do Rio de Janeiro ou fazendo atividades meramente cosméticas e de marketing. Nós precisamos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica atuando nas fronteiras. Nós vamos fortalecer as polícias federais, a Rodoviária Federal e a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem uma importância imensa no Brasil e ela foi sucateada ao longo da última década. Nós vamos fortalecer as polícias estaduais, militar, civil, a questão da perícia e fortalecer também e armar as guardas municipais. Isso tudo integrado num esforço de inteligência compartilhada e no esforço de fiscalização da comunidade. É preciso aproximar o cidadão da gestão da segurança pública para que ele possa saber onde estão os recursos, para quem ele deve apelar, como é que ele pode colaborar para ter aquilo que o Estado tem como maior responsabilidade, né? A maior obrigação do Estado, em qualquer lugar do mundo, é garantir a segurança do seu cidadão. E o Brasil falha miseravelmente nesse recurso. Doutor Alessandro, tem sido até proposta de alguns candidatos. Isso eu já ouvi, mas esperei o momento onde tivesse alguém que fosse especializado em segurança pública, porque fala de conhecimento, né? E não um neófito, um leigo no assunto. Essa questão da legalização das drogas, quase todo crime está vinculado, direto ou indiretamente, a essa questão das drogas. Liberar a droga, como achar que liberação da droga vai diminuir o impacto da violência no país, nos estados, isso tecnicamente está comprovado em alguma parte do mundo ou não passa de um período político onde a racionalidade vai embora? Não, eu sou absolutamente contrário à legalização de qualquer tipo de droga. Não existe nenhum estudo ou análise séria que aponte para uma diminuição da violência em consequência da legalização de algum tipo de droga. Existem setores da sociedade que são relativamente influentes, que têm uma visão romântica, de imaginar que existe uma figura de um traficante de maconha, e que esse cidadão só trafica maconha porque é proibido pela lei. No dia que você permitir, ele vai virar um comerciante legalizado. Isso não existe. O que nós temos são grupos armados, quadrilhas de atuação, inclusive internacional, que exploram um comércio ilegal, que impõem sua vontade pela violência, pela força, que matam, que fazem extorsão e que fazem toda uma série de atividades ilícitas. Você não tem apenas, exclusivamente, o tráfico da maconha. Nós moramos num país continental. Então, qualquer iniciativa nesse sentido seguramente vai ser um prejuízo muito grande para a segurança pública e para a saúde pública. Nós podemos discutir, devemos discutir sim, o uso da maconha para fins medicinais, uma vez que você tem estudos sérios que apontam que o princípio ativo tem sua utilidade médica. Você pode até discutir uma questão relativa ao autocultivo, mas eu também não concordo, mas compreendo que é possível discutir. Agora, liberar a comercialização é uma infantilidade, é uma visão pouco técnica da realidade e é um desrespeito com o cidadão de bem, que hoje já sofre a dificuldade imensa de criar seus filhos num ambiente contaminado pela droga. Imagine com uma parte dela legalizada. Porque quem traz a maconha traz o crack, traz a cocaína, traz a arma, traz a violência para dentro das casas dos brasileiros. Então eu sou contrário a qualquer proposta nesse sentido. Candidato, a candidata a presidente do seu partido é a Marina Silva. O vice dela é o Eduardo Jorge. Inclusive, quando foi presidente, ele defendeu muito a questão da legalização das drogas. Se porventura a Marina chegar a ganhar a eleição e o delegado Alessandro Vieira chegar também ganhar a eleição, qual a garantia, por exemplo, se porventura o Eduardo Jorge querer, então, juntamente com a Marina, propor, então, no Congresso Nacional um debate acerca, então, da legalização das drogas? Já visto que ele já defendeu enquanto foi candidato a presidente da República. Eu não tenho nenhum tipo de compromisso com erro. Essa opinião dele, na minha visão, está errada. Quando eu escolhi a rede, escolhi por dois motivos básicos. O primeiro, porque a rede me garante a certeza de não ter que caminhar, não ter que subir no palanque com um bandido. E são poucos os partidos que podem garantir isso no estado de Sergipe. E me garante também a liberdade de opinião. O estatuto da rede é muito democrático. Então, nesse caso específico, não existe dúvida que eu mantenho a minha opinião. Como assim, o sergipano hoje já se acostumou a ver na minha atividade profissional. Eu não mudo de opinião por conta de pressão política de ninguém, que dirá do pretenso vice-presidente da República e do Partido Verde. Alguns partidos defendem então a legalização das drogas porque o combate ao tráfico de drogas, segundo eles, acontece de forma equivocada. Segundo eles, em algumas propostas de plano de governo que eu tenho lido, a polícia prende a pessoa que está lá, do patamar o degrau que tem
ali eles prendem o que está na parte mais embaixo. E os grandões, como eles chamam, né, que reinam o tráfico, eles nunca são presos por financiar talvez até outros setores também da justiça, da política, segundo propostas de alguns candidatos. Essa forma de combater o tráfico que a polícia faz, que a justiça faz, é uma forma correta, candidato? Como é que o senhor avalia? Como é que se deve então combater o tráfico de drogas? A gente precisa, antes de tudo, fazer uma análise de dados reais, né? Porque tem muita gente que fala bobagem para tentar ganhar voto. Onde é que está o comandante-maior do PCC, que é o Marcola? Está na cadeia. Onde é que está o comandante-maior do Comando Vermelho, que é o Fernandinho Beiramar? Está na cadeia. Estão na cadeia há muito tempo. Então o sistema não é perfeito, ele tem várias falhas. Você tem uma demanda de usuários para consumir. Você tem dificuldades históricas nas polícias pelo Brasil afora. E como eu disse, nós precisamos mudar a nossa legislação. Nós precisamos mudar a estrutura de polícia, mas imaginar que legalizar ou liberar é uma grande solução é um desrespeito muito grande para o cidadão. Eu pego um exemplo que é muito simples. Você tem hoje o uso indiscriminado da tornozeleira eletrônica. Porque ao invés do governo fazer o seu dever de casa e construir presídio para ter vaga para marginal ficar preso, protegendo a sociedade, ele agora faz a opção pela tornozeleira. Então vamos fazer um caso rápido aqui. O cidadão é preso praticando um assalto. Vai para a delegacia. O marginal, a vítima, as testemunhas, os policiais que fizeram a prisão. Todo mundo é ouvido, vai para a audiência de custódia, é liberado, bota uma tornozeleira nele. Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o mesmo lugar onde está a vítima, onde estão as testemunhas, para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Então a gente precisa no Brasil começar a ter um choque de seriedade, de moralidade, resgatar o respeito pelas pessoas e pela lei. Não adianta você imaginar que porque não funciona, porque nunca deram condições de funcionar corretamente o sistema de persecução criminal, que é esse sistema de segurança pública que a gente chama, que começa com as polícias, mas vai até o presídio, passando pela justiça, pelo Ministério Público. Isso não funciona perfeitamente porque as condições nunca foram dadas. O caso do Sergipe é emblemático. O Sergipe tem aproximadamente 4 mil presos, um pouco mais de 4 mil presos, tem 2 mil vagas. Então já tem o dobro de presos com relação à vaga. E tem aproximadamente 4, 5 mil mandados de prisão em aberto. Marginal que está na rua que deveria estar preso. Então o que você precisa? É abrir vaga. É abrir vaga. Você não tem que mudar o sistema, nem muito menos deixar marginal solto. Você tem que fazer o trabalho completo. Infelizmente, no Brasil, em Sergipe, mais do que na maioria dos estados brasileiros, nós precisamos, por muito tempo, prender muito bandido, bandido pé de chinelo, bandido que assalta armado no ônibus e bandido de colarinho branco que fica roubando dentro dos gabinetes. A gente tem muito bandido para botar na cadeia. Para depois disso, aí sim, você tem uma discussão se existem formas alternativas de tratar o crime. Mas nesse momento do Brasil, é cadeia que resolve. Então, qual a sua opinião com relação? Nós temos o sistema prisional hoje falido no país, né? Superlotado, aqui em Sergipe mesmo não tem regime semiaberto, então isso dificulta de qualquer forma a justiça trabalhar. Tem que colocar na rua porque não tem onde colocar. Muita gente defende, candidato, de colocar o sistema prisional ao setor privado para gerenciar, como ocorre em alguns países, por exemplo, Estados Unidos. Qual a opinião do senhor, então? Nós precisamos ter vagas em quantidade suficiente. A gestão privada, como é feita no Brasil, ela é péssima, porque ela custa muito caro. Um preso, num presídio privado aqui em Sergipe, custa na casa de seus 5 mil reais. Para quem estuda um pouquinho a área de segurança pública, do sistema prisional, você sabe que tem sistemas prisionais no Brasil, exemplo das APACs, que começaram em São Paulo, hoje tem seus maiores centros em Minas. Elas custam numa média de R$ 1.500 por preso e conseguem ressocializar mais de 80%. O sistema que a gente tem aqui em Sergipe, que é o da maioria do Brasil, custa na casa de seus 5 mil reais e não ressocializa nem 10%. Então, má gestão não é privilégio do poder público, não. Você tem má gestão na iniciativa privada, você tem má gestão no serviço público. A gente precisa de gestores competentes, sérios e fiscalizados. A gente tem cada vez mais que entender que gestor público que mete a mão no dinheiro dos outros, ou que não faz seus deveres básicos de casa. Por exemplo, a gente vive num estado onde o governo de Jackson e Belivaldo não pagou um salário em dia durante 5 anos. Tem fornecedores que não recebem fatura há 10 meses, estão desempregando pai de família. Um governo desse tem que ser responsabilizado nas urnas, mas também tem que ser responsabilizado na justiça, porque isso é crime. Você não pode destruir uma economia de um estado dessa forma e continuar impunemente fazendo propaganda à base do nosso dinheiro. É preciso mudar. Então o sistema prisional precisa primeiro construir as vagas. No momento atual, eu acredito que uma parceria público-privada para a construção é um bom caminho e uma cogestão pode ser imaginada também como uma solução, mas desde que o custo fique próximo de um valor razoável. Você não pode gastar 5 mil reais para custodiar marginal, enquanto você não gasta mais do que um salário mínimo com um aluno em escola pública. Então, as prioridades têm que ser ajustadas, não falta dinheiro, o que falta é competência, o que falta é seriedade.
e fiscalização, como todos, são as polícias, mas também as controladorias gerais da União e do Estado, a Receita Federal. Você tem algum tipo de exercício de mandato, de período de gestão para o gestor indicado, e que se cria um procedimento mais difícil, mais rebuscado, para que você possa tirar esse cidadão. Mais ou menos como você tem nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos você tem um presidente da República que estava sendo investigado, está investigado pelo FBI, que é a Polícia Federal americana. E para ele afastar o diretor do FBI, ele tem que consultar o Senado, ele tem que fazer toda uma série de procedimentos. Ele não pode simplesmente fazer como o Jackson fez aqui, sem explicar para ninguém, porque até hoje Jackson Barreto não explicou por que mudou a segurança pública, porque ele trancou a Polícia Civil, depois que a gente prendeu o proprietário da torre, depois que a gente prendeu financiadores de campanha, depois que a gente indiciou deputados da base aliada. Ele fez a mudança e não se deu sequer a ousadia de explicar ao cidadão que elegeu e que dá o voto e paga o salário dele. Então isso não tem condição de existir mais, porque você sempre vai ter impunidade. Você pode prender preto, você pode prender pobre, mas quando você investiga o rico da rua da frente, aí não, aí você não pode fazer. Então é preciso confrontar isso. E a ideia é mudar leis, existe todo um conjunto de projetos de lei da Transparência Internacional, de combate à corrupção, de melhoria da transparência. E dentre esses projetos, essa questão de você ter alguma garantia de estabilidade para a gestão de segurança pública e dos órgãos de fiscalização como um todo, para que você fique imune à influência da política. A política tem o seu papel, o papel de representar o cidadão, de decidir destinos do Estado, do município e do Brasil como um todo, mas ela não pode ocupar o espaço da técnica, muito menos o espaço da lei. A técnica da polícia, da investigação, ela tem que seguir igual para todos. E, infelizmente, aqui no Brasil e aqui em Sergipe, isso é muito raro. Candidato, um outro ponto também interessante, é bom discutir com o senhor. Por exemplo, muita gente se fala que as armas que vêm de fora do país, enfim, tal, e não se tem um controle com relação a essas armas. Candidato, não está na hora também de rever, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O diplomata, quando vem ao Brasil, né, com visto diplomático, ele adentra ao Brasil e suas malas não são averiguadas. No caso do vice-presidente da Guatemala, ele não comunicou que vinha ao Brasil, não estava como diplomata aqui. Então, por isso, teve que passar pela Receita, apurar uma investigação e descobriu, então, que ele estava com muito dinheiro ali guardado e joias. Mas muitos outros casos de diplomatas que vêm para o Brasil com visto diplomático, vêm com muitas malas, né? E nessas malas ninguém sabe o que é que tem, porque ninguém pode, então, averiguar ali, porque a lei brasileira, que é a nossa lei, não permite que a Receita, que o ministro de Estado possa averiguar a situação. E aí, muitas das vezes, eles podem vir adentrar o Brasil com armas, com drogas, para poder fazer o comércio ilegal dessas coisas aqui no nosso país. Um caso interessante, candidato, aconteceu aqui em Sergipe, que o diplomata, ele estava traficando uísque, né, de outro país para o estado de Sergipe, porque ele não tinha nenhuma fiscalização, ele vinha como diplomata. Não está na hora também de rever essa questão, porque as armas chegam ao país, mas chegam de que forma? O povo, os deputados, senadores já pararam para também observar por esse lado? É um ponto importante para se avaliar, mas depende aí sim de negociação com os outros países, que são acordos internacionais de reciprocidade no tratamento do diplomata. A ideia, quando você faz esse tipo de tratamento, é você preservar a autonomia política, para que a pessoa não passe por constrangimento. Você não imagina que o embaixador ou o funcionário vai estar fazendo o cometimento de crimes. E o volume de tráfico de drogas e armas do Brasil, ele não está ligado a situações de diplomacia ou coisa parecida. É a atividade criminosa internacional feita por organizações, infelizmente, de base brasileira e que estão tomando conta do mercado de drogas aqui na parte da América do Sul, com um potencial de violência imenso e que precisam ser combatidas duramente. A gente precisa combater a questão da lavagem de dinheiro para atacar o coração deles, que é a questão do recurso. Você tem que aumentar as penas e criar situações e condições de execução dessa pena mais duras, para que ele seja efetivamente isolado e que você não possa ter chefe de quadrilha comandando bando do lado de dentro do presídio para fora. E aí tanto faz se é crime organizado vinculado à corrupção ou se é crime organizado vinculado ao tráfico. Bandido é bandido, tem que ser tratado da mesma forma. E essas mudanças todas passam pelo legislativo. E é importante aí sim você apontar a omissão dos nossos legisladores sergipanos. Você nunca teve um projeto de sergipanos que melhorasse a segurança pública ou que você conseguisse de alguma forma dar um impacto maior, efetivo, real na sociedade. A gente teve uma mudança na lei de lavagem feita pelo senador Valadares, que merece um reconhecimento, proposta lá no ano de 2003. 15 anos depois ele não fez nada, mas em 2003 ele fez uma proposta importante e que virou lei já há 6 anos atrás aproximadamente. Os demais cuidam apenas de despachar a emenda e ficar nessa briga por permanência eterna no poder. Doutor Alessandro, em relação ao Pacto Federativo, qual é a visão que o senhor tem sobre isso? O que é que pode ser feito?
o país, os municípios clamam por um presidente municipalista. Segundo eles, não conseguem gerenciar sem o apoio de verbas federais, estaduais. Dizem os prefeitos que estão cada vez mais empobrecidos. Esse pacto federativo, como é que pode ser feito? O valor que fica com a União, Estados e municípios. O Pacto Federativo, você não está nos ouvindo entender de uma forma simplificada, é o acordo que você tem entre a União, os Estados e municípios para dividir as responsabilidades e dividir os recursos. O Pacto Federativo brasileiro é distorcido, ele está errado. O recurso é quase todo concentrado na mão de Brasília. E as responsabilidades são distribuídas para os estados e para os municípios. Muita coisa veio da parte da educação, da parte de saúde, para a esfera do município, e o recurso não veio junto. A gente defende uma reforma tributária que faça a redução da carga e a organização da carga tributária para que você possa ter arrecadação partindo do município, já ficando com o município. É preciso aumentar, sim, os recursos disponíveis para os municípios brasileiros para que você possa fazer frente a responsabilidades que são importantíssimas, que é a atenção básica de saúde e a educação básica. Estão na base de problemas seríssimos que o Brasil enfrenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aumentar o nível de fiscalização e de punição dos maus gestores, porque ninguém está pensando em dar queijo para rato. Sair distribuindo verba para prefeito e não ter fiscalização adequada. Todo mundo recorda a Operação Antidesmonte, que foi feita em parceria Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Civil, que foi um dos pontos de divergência com o governo Jackson Barreto, onde a gente montou uma força-tarefa com 13 delegados e equipes para poder dar vazão para a quantidade de denúncia que nós tínhamos. Fraudes envolvendo merenda, transporte escolar, contratação de bandas, cargos comissionados, uma série de problemas que precisava ser atacado e que infelizmente é um trabalho que não se viu avançar na velocidade que Sergipe precisa. Então a gente tem que mudar isso tudo, garantindo recursos para os municípios, mas garantindo também que eles sejam bastante fiscalizados. O senhor combate muito, critica muito a forma de se fazer política hoje no país, até mesmo da maneira como uma política ela é construída. O que é que o senhor propõe lá no Senado para mudar um pouco a política no país? Uma reforma que fizeram agora, muita gente criticou, não foi uma reforma, foi emendar ali uns pedaços e acabaram colocando assim às pressas. Por exemplo, reeleição, né? Reeleição com relação a mandatos prolongados. Qual a visão do senhor? O que é que o senhor pensa quando chega lá que deve então mudar aqui no país? Eu defendo uma reforma política profunda, com alguns pilares básicos, o fim da reeleição para qualquer cargo majoritário. Quais são os cargos majoritários? O prefeito, o governador, o presidente da República e os senadores. Eu defendo que esses possam exercer apenas um mandato de 5 anos. Não tem muito sentido você ter um senador da República por 8 anos num mandato seguido, contínuo. Eu acho desnecessariamente longo. E acho pior ainda você poder ter reeleições infinitas, né? Um dos meus adversários, Antônio Carlos Valadares, já tem 24 anos como senador da República, quer completar 32. Vai ser o primeiro caso, talvez, de aposentadoria por tempo de serviço no Senado. E pouco serviço, infelizmente, porque o sergipano sabe quem trabalha e quem não trabalha. Nós temos a situação da redução, da limitação da reeleição para os proporcionais, que são os vereadores e os deputados. Eu defendo que se faça apenas uma reeleição. Qual é o objetivo disso? Acabar com aquela permanência eterna no poder, que gera uma série de distorções, uma série de desvios. As pessoas ficam tentadas a montar estruturas de poder para permanecer nos cargos. Garantir a oxigenação, o giro, o surgimento de novas lideranças mais modernas, que compreendam de forma mais clara a realidade da juventude, a realidade dos momentos que nós temos. Existem vários pontos da vida moderna que não estão nem de longe sendo observados pelo nosso parlamento. Por exemplo, o mercado de trabalho vai mudar totalmente. A gente sabe que a inteligência artificial, a questão da computação está invadindo o mercado de trabalho. Tem profissões que vão desaparecer e ninguém cuida de preparar uma base legislativa para que o cidadão não seja tão desassistido no futuro. Nós defendemos o sistema chamado distrital misto, onde você tem uma eleição que se divide em eleição local e uma eleição mais ideológica, para que você tenha uma redução de custo e para que você aumente a fiscalização. Eu defendo o fim do fundo partidário e fundo eleitoral. Como eu disse no começo da entrevista, meus adversários ao Senado, só ao Senado, vão estar gastando em torno de 6 milhões de reais no Caixa 1 para tentar apresentar aos sergipanos suas propostas, que na verdade é um jogo de mentiras e de fachada, paga com o nosso dinheiro. Isso tem que acabar. Quem quer ter partido político, quem quer ser partido político, tem que ser financiado pelos seus associados, pelo seu filiado. Se você não consegue ter gente que aposte no seu projeto 5, 10 reais por mês, como é que você quer ter milhões para fazer campanha a cada 2 anos? Não tem sentido. Então são mudanças muito importantes, permitir a candidatura avulsa, a candidatura que não dependa de partido, para você quebrar o cartório do partido. Nós temos muitos partidos no Brasil que servem apenas para negociata, para vender tempo de TV, para vender espaço em chapa e fazer dinheiro com aquilo que deveria ser fonte de solução, que é a democracia. Então são várias mudanças que a gente propõe.
São mudanças que têm apoio. A quantidade de partidos, o senhor acha que deve diminuir? Na hora em que você quebra a questão do monopólio do partido, na hora que você tira o fundo partidário, perde o interesse do bandido. A gente tem que tirar o estímulo do bandido. Política tem que ser uma coisa para o cidadão de bem que quer se dispor a fazer um esforço. Então eu tenho minha profissão, como Dr. Emerson, que é nosso candidato ao governo, é médico bem sucedido, professor universitário. O cara abre mão da sua profissão, abre mão do seu tempo com a família para prestar um serviço para a sociedade, presta o serviço e retorna para a sua profissão. E não isso que você vê hoje, famílias se ocupando do poder, tentando permanecer eternamente como se vivesse no tempo da monarquia. São reizinhos, príncipes que vão ocupar o poder a vida inteira e viver de absorver dinheiro do Estado. Tem famílias em Sergipe que foram notícia por muito tempo que recebiam 300, 400 mil reais quando você somava os parentes todos, por mês. Então isso tem que ser cortado. São reformas que não são fáceis de ser passadas, mas que precisam ser apresentadas e que precisam ser muito bem comunicadas para o cidadão. Porque quando o cidadão se levanta e cobra nas ruas, o político abaixa a cabeça e obedece. Eles têm medo do cidadão de verdade. Por isso que eles se escondem atrás das lideranças, se escondem atrás dos cabos eleitorais pagos, se escondem atrás dos marqueteiros milionários, porque eles não têm coragem de descer na rua e enfrentar o cidadão comum. O cidadão comum eles têm medo. Candidato, com relação então à educação, muitos políticos, inclusive a gente entrevista vários aqui, tem prometido aí que, por exemplo, vai revogar a Base Nacional Comum Curricular, a reforma proposta pelo Temer na base da educação. Qual o pensamento do senhor com relação a esta reforma educacional feita, proposta então pelo presidente Michel Temer? O senhor, como senador, o que é que deve fazer? Acha que deve continuar ou que deve passar por uma reformulação ou até mesmo uma revogação? É preciso fazer alteração e revisão de alguns pontos, porque existia todo um trabalho da comunidade de educação durante 2 anos envolvendo uma base curricular comum. Isso foi atropelado no governo Temer. É preciso resgatar talvez alguns pontos ali, mas botar para frente. A educação não pode ficar esperando. As 2 linhas que eu defendo para a educação, para o Estado de Sergipe, para o Brasil, é o resgate da educação básica. Nós vamos garantir que a criança, desde a primeira infância, ela vá sendo bem assistida, porque você forma uma casa e você forma um ser humano a partir da base e não pelo telhado. O Brasil há muito tempo investe dinheiro demais no ensino superior e muito pouco no ensino básico. E precisamos resgatar a carreira do magistério. Você não tem educação em nenhum lugar do mundo de qualidade se você não tem um professor bem qualificado e bem estimulado. O professor no Brasil hoje é integrante de uma carreira altamente desrespeitada. Infelizmente você não tem um plano de carreira que dê estímulo, nem você tem uma forma de gestão e um curso de pedagogia, até o próprio curso de pedagogia precisa ser revisto, modernizado. Nós precisamos ter mais acesso a técnicas de ensino que tenham lógica, que façam sentido para o jovem do dia de hoje, que está conectado na internet, que está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, celular, computador, tablet. E isso daí tem que ser puxado para dentro do centro de educação para que a gente possa ter resultados. Quando você tem uma educação de péssima qualidade, a de Sergipe é a pior do Brasil. É mais um troféu para o governo Jackson Barreto e Belivaldo. A pior educação do Brasil. Quando você tem a pior educação do Brasil, você condena a geração inteira a ter péssimos empregos ou a ser desempregada. Você está condenando famílias a não ter recurso adequado. Você está condenando as pessoas a não ter futuro. E isso é a consequência direta de incompetência e falta de compromisso. Porque nós temos estados que conseguem melhorar a situação da educação muito rapidamente. Fala-se muito no exemplo do Ceará, que é um caso de sucesso, mas nós temos outros casos. Você tem Goiás saindo de 19º para 3º em 2 anos. Basta ter gente competente e séria trabalhando. Doutora Sandra, em relação a esse tema do processo educacional brasileiro, a gente também tem muita preocupação, porque algumas coisas que mesmo que tenham nascido lá no período ou tenham sido oxigenadas lá do período da ditadura, mas foram disciplinas importantíssimas que nos ajudavam também com o nacionalismo. O SPB, a moral e cívica, para a nossa época elas foram importantíssimas, né? Foram como pilares de comportamento daquilo que é público, do amor à pátria. Isso a gente percebeu que com a retirada também criamos uma sociedade também com um estilo mais anárquico, né? Sem valores, sem ser apegado à bandeira, sem ser apegado ao país. Quer dizer, quando você perde amor ao seu país, você perde toda a condição de lutar por ele, né? O que pode ser feito para nem sermos tão arcaicos, né? Sem perdermos também a noção de que também precisamos ser contemporâneos? Nós precisamos trazer de volta os valores básicos para a educação. Noções de civismo, de responsabilidade, de direitos, noção de respeito ao país e à Constituição. Isso é importantíssimo ser resgatado. O que acontece, na verdade, é que nós temos uma elite política e que se espalha também para um empresariado de má qualidade. Não estou falando dos bons empresários que nós temos, mas dos maus empresários que sobrevivem à base de propina e esquema com os governos.
Essas pessoas todas não têm interesse em ter cidadãos qualificados e com capacidade de crítica. Para eles é melhor ter uma tropa que se porte como um bovino caminhando para o abate no abatedouro. Eles não querem que o cidadão possa desenvolver consciência crítica, eles não querem que o cidadão possa entender o cenário e entender as causas. Então a gente precisa resgatar a educação, partindo lá do básico, para garantir que o cidadão brasileiro, sergipano, possa ter uma condição maior de fazer valer seus direitos e de melhorar a sociedade ao nosso entorno. Candidato, ainda com relação à educação, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta com relação à segurança pública, que eu acabei esquecendo, mas ainda com base na educação, tem se promovido hoje o discurso da ideologia de gênero nas escolas aplicadas para crianças a partir de 5 anos de idade, né? Uma discussão tremenda com relação a isso. Qual o pensamento do senhor com relação a esse tipo de ensino em escolas públicas para crianças a partir de 5 anos de idade? A escola não deve servir de palco para defesa de qualquer ideologia que seja. A escola é um espaço de formação, ela deve ser uma formação livre, baseada no interesse daquela comunidade, baseada na capacidade daquele corpo de professores. Mesmo dentro da comunidade LGBT, essa ideologia de gênero não é uma coisa unânime de consenso, porque é um ponto extremamente radical. O que eu defendo sim é que nós tenhamos nos colégios disciplinas ou matérias específicas que reduzam a questão do preconceito e que reduzam a violência contra as pessoas que fazem parte da comunidade de gays, lésbicas, enfim, o LGBT+, mas não se confunde com você fazer propaganda ou defesa de determinada postura e ideologia. A gente tem que ter cada vez mais uma educação voltada para qualificar o cidadão, fortalecer o seu desenvolvimento e garantir que ele possa ter autonomia nas suas escolhas de vida. Então, eu sou contrário a qualquer forma de doutrinação em ambiente escolar, seja política ou seja de ideologia específica. Candidato, uma pergunta a respeito da segurança pública que eu havia até esquecido de perguntar, com relação, muito se falado aí, muitos políticos pregados aí, que vai facilitar para que as pessoas possam ter o seu porte e o posse de arma aqui no Brasil, porque hoje, para se ter um porte de arma, tem uma burocracia imensa e nem todo mundo tem condições até de passar por esse processo para portar uma arma. Mas qual a opinião do senhor com relação a esse tema? O brasileiro tem que realmente se armar? Não, você tem que separar as duas coisas. Primeiro, assim, o direito do cidadão ter ou não ter uma arma não é uma questão de segurança pública. Segurança pública é uma obrigação do Estado e deve ser exercida pelas forças respectivas designadas na própria Constituição para isso. Ter ou não ter uma arma tem que ser uma escolha do cidadão, é um direito que ele tem assegurado, já foi objeto de plebiscito no Brasil. Mas tem muita coisa de informação distorcida, de fake news falando sobre isso. Então tem muito candidato hoje que pega o microfone e diz: o cidadão de bem não pode ter sua arma. É mentira. Nós que estamos aqui no estúdio, todos nós, se você tiver interesse em ter uma arma de fogo para guardar na sua casa ou no seu trabalho, o que você vai ter que fazer é ir na loja e comprar. Chegando na loja, você tem que fazer o registro na Polícia Federal, custa, se não estiver enganado, R$ 88,00. E você tem que mostrar, através de testes, cada teste desse custa na faixa também de R$ 80 a R$ 100, que você tem capacidade psicológica, que você não é doido, não é desequilibrado, e que você tem capacidade mínima para manusear a arma, que você não vai causar um acidente e matar alguém ou ferir alguém involuntariamente. São essas três coisas apenas. Então existe muita mentira quando você fala desse cenário. Por que acontece? O brasileiro hoje tem medo. Quando você vê dois caras chegando de moto, quando você está num ambiente um pouco mais escuro, quando você tem que chegar mais tarde em casa, as pessoas têm medo. E tem político safado explorando o medo para tentar ganhar voto. Então a primeira coisa é esclarecer. Hoje o cidadão de bem já pode comprar sua arma. Agora aquele cidadão que quer ter uma arma e quer circular com ela armada. Além dessas três coisas que eu disse, registrar, ter a ficha limpa e ter as condições psicológicas e técnicas, ele tem que dizer por que ele quer fazer isso, qual é a necessidade que ele tem. E aí nesse ponto sim eu defendo que se faça uma mudança na lei, flexibilizando, deixando mais rápido o processo e menos subjetivo. Por exemplo, o proprietário rural, o cidadão que trabalha com segurança privada, o representante comercial, são figuras que na sua atividade já estão mais expostas porque circulam com bens de valores ou porque interagem já com a possibilidade do crime, como é o caso do vigilante. Essas pessoas têm que ter uma facilidade maior para o processo de concessão do porte de arma. Não existe nenhum indicativo que diga que você ter o cidadão armado, o cidadão de bem armado, vai aumentar a violência. Nenhum indicativo nesse sentido. O que aumenta a violência é marginal armado. E a gente não tem conseguido reduzir esse cenário, por conta daquilo que nós já falamos aqui, as falhas do sistema de segurança pública. Então ele tem que separar as duas coisas. Ter ou não ter uma arma é um direito do cidadão, é uma escolha dele, submetida a alguns requisitos que têm que ser objetivos, rápidos. Isso não resolve o problema da segurança pública.
Resolve o plano de segurança pública é organização, inteligência, planejamento, para que as polícias e depois as polícias, Ministério Público e Justiça possam fazer o seu trabalho. Tem que separar as duas coisas, para aí sim a gente consegue soluções produtivas para a sociedade. Mas muita gente faz reclamações com relação a ter o porte de arma ou posse de arma aqui no Brasil, porque depende muito, é um ato discricionário do delegado federal, que na maioria das vezes ele nunca disponibiliza alguém a ter seu porte de arma, né? E isso, muita gente defende até tirar esse ato discricionário do delegado para facilitar para que as pessoas possam ter mais acesso ao porte de arma. Isso, tornar mais objetivo, né? Mais fácil ter esse processo. Mas é importante você ressaltar que a quantidade de armas registradas e de portes multiplicou, se não estiver enganado, por 10 nos últimos anos. Então não é que diminuiu, aumentou. Como eu digo, tem uma exploração muito grande do medo que nós todos temos. Portar uma arma nem sempre é uma garantia de segurança, eu sei bem disso, porque há 17 anos eu porto diariamente uma arma de fogo. Mas para aquele que quer fazer isso e que tem condições de fazer, é um direito, está assegurado em lei, e lei é para ser respeitada, independentemente da sua opinião ideológica. A gente tem que começar a quebrar isso no Brasil. O brasileiro foi chamado a decidir em plebiscito com relação ao porte de arma. E a decisão foi muito clara. A gente tem que fazer a lei ser cumprida, tirar essa esfera de excesso de subjetividade, excesso de poder da autoridade do delegado federal. Não é para ser assim. Tem que ter critérios mais claros, mais objetivos. E aí sim tomar conta do que interessa mais, que é a segurança pública. Delegado, o senhor tem um minuto, algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Agradecer muito a atenção, o espaço de vocês. Alertar o cidadão que está nos ouvindo que a campanha para Senado está na disputa pesada. Nós estamos aí em empate técnico com os nossos adversários, apesar de eles terem muito mais dinheiro. Começam agora os ataques, as ofensas, as tentativas de tirar nossa credibilidade, mas nada disso vai funcionar porque você, sergipano que está ouvindo, me conhece. São 17 anos como delegado de polícia aqui, fazendo enfrentamento dessa bandidagem sem fazer a diferença. Para mim, tanto faz se o bandido é rico, se ele é pobre. Se ele é bandido, ele tem que sofrer a pena da lei. E ele vai fazer isso em qualquer espaço, espero poder fazer isso também no espaço lá do Senado, contando com o voto dos sergipanos. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Fernando, lá de Glória, Joildo, pessoas que fazem parte desse grupo, como eu falei, de mais de 1.000 voluntários que vêm nos ajudando a levar a mensagem da renovação para todo o estado de Sergipe. Nós precisamos renovar Sergipe, precisamos renovar o Brasil, vamos fazer isso juntos.